Segundo esta psicóloga de Nanuque, a internet pode sim formar opinião na vida das pessoas, principalmente das crianças. A influência da rede social, depende muito. Tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Quando a gente fala dos pontos positivos, as influências digitais, através de jogos educativos, entretenimento, isso é muito importante para a formação pedagógica da criança, para o sistema cognitivo dela, isso é muito importante. Lógico, com a fiscalização dos pais, para saber do tempo, da duração que aquele jogo, aquele desenho está fazendo parte da vida da criança. Já falando da parte negativa, é justamente quando isso já se torna um vício, quando isso já se torna algo que já está mexendo com a rotina da criança e do adolescente. Exemplo, ela não consegue se alimentar se não tiver com o joguinho de celular ali ligado. Ele não consegue ter um bom desenvolvimento se realmente não ficar horas e horas ali jogando e, infelizmente, interfere na aprendizagem, o comportamento, dependendo do que ele tem visto na rede social, jogos, isso vai interferir no comportamento e a gente percebe muito um comportamento agressivo, ansioso, até mesmo depressivo. Então, cabe os pais terem essa fiscalização. Ela explica ainda que quando se é discutido o massacre de Suzano, onde 2 jovens mataram várias pessoas e depois cometeram suicídio, há sim a possibilidade de influência virtual. Acho que isso é feito uma análise do comportamento do adolescente e do jovem que cometeu realmente esse ato criminoso, mas também a influência do jogo pode ter sido sim um fator determinante. Até porque quando você fica muito ligado a um entretenimento, no caso a gente está falando desse jogo, e aí a pessoa acaba percebendo que ela vai desfigurando a sua identidade. Então ela acaba se tornando refém daquele jogo, das estratégias daquele jogo, e acaba se misturando, perdendo a realidade e entrando num mundo irreal e pensando que aquilo ali é uma verdade. E acaba se tornando refém do jogo sem ter essa noção de que realmente está refém e pode sim cometer atos bárbaros. É importante que os pais fiquem atentos ao comportamento dos filhos. Os pais precisam estar atentos ao comportamento do seu filho. Então, cada pai conhece o seu filho. Então, quando você percebe que ele está deixando de se alimentar, ele está deixando de ter a rotina familiar, ele está ficando mais no quarto, ele não está mais com aquela disposição para fazer uma atividade física, o rendimento escolar caiu, as notas, você já acaba percebendo a interferência no rendimento escolar, não quer mais sair com os amigos, então já começa a ter uma antissocialização. Isso tudo os pais vão percebendo que aquelas atitudes que não tinham antes começam a ter. E aí acaba prejudicando realmente o desenvolvimento dessa criança ou adolescente. Às vezes um comportamento depressivo é percebido. Então aquela agitação que antes poderia ser normal já não é mais. Ou às vezes a ansiedade em querer comprar algum determinado produto que antes não tinha isso. Então isso também é percebido. Então principalmente as relações familiares, elas vão sendo desconstruídas. O que antes não tinham, depois começam realmente a ter essa seleção de atitudes que realmente prejudicam e preocupam. Então os pais têm que estarem muito alertas, porque os nossos filhos dão sinais todos os dias, sejam positivos, sejam negativos. E quando você vê que o seu filho está muito ligado a um jogo, exemplo, 1 hora de jogo pode, porque às vezes os pais perguntam, pode? Depende. Depende que jogo que é, qual que é o objetivo desse jogo. Está fazendo a diferença positiva? Se está, eu não vejo problema. Só que a questão tem crianças e adolescentes que são 2, 3, 4 horas. Tem adolescente que vira à noite jogando. Então, lógico que isso está errado. Então, tudo tem que ser feito com ordem e decência. Passou da ordem, passou do nível da regra, já é um caso preocupante e pode se tornar uma doença. Uma vez identificada a influência negativa, uma ajuda profissional é indicada. Conversar com seus filhos. Primeiramente, o diálogo entre pais e filhos precisa existir, Tentar buscar estratégias mesmo em casa de colocar horários, colocar regras. Não é retirar da criança e do adolescente o jogo, não é fazer com que ele mude a opinião dele, porque aí, infelizmente, pode ocasionar aí um conflito entre pais e filhos. Primeiro é entender por que ele gosta de jogar aquele jogo.
e tenta colocar regras. Se infelizmente não conseguir um avanço, então conversa novamente. Se persistir, então a gente parte para o castigo, que é uma punição. Então, seja, se você não obedece, você vai ser punido por aquilo que você está fazendo, né? Retirar algo que a criança ou adolescente gosta. Se você perceber que o nível de vício já está além, que pai não consegue mais tentar ter esse diálogo, procura um especialista, né? Procura a ajuda de um psicólogo que possa te ajudar, porque aí o psicólogo, que é um especialista, vai poder te orientar juntamente com o seu filho, mostrando o pós e o contra. Então, isso vai ajudar muito os pais. Segundo a psicóloga, a convivência familiar é muito importante no desenvolvimento das crianças. Procure passar mais tempo com seu filho, porque a justificativa que muitos pais dão é que na correria do dia a dia não tem tempo. E o tempo quem faz é a gente. Então você precisa administrar melhor o seu dia. Procure investir mais no momento das refeições. Quando você estiver com seus filhos, procure manter essa rotina alimentar em família. No momento ali que você chega do seu trabalho, né, depois que você descansa, procura ver como é que foi a escola, como que foi o dia. Pegue o material do seu filho, né, conversa com o adolescente, o que ele tem visto ali na rede social, quais são os programas que ele tem entrado, né, para entreter ou para visualizar. No final de semana, procure atividades que saia daquela de 4 paredes mesmo em casa, que possam ir para a pracinha, ou para um restaurante, ou para uma praia, o que puderem fazer, né? Que às vezes o investimento não é tão alto, mas que possa fazer em família. Traga o seu filho para perto de você. Porque se você não fizer isso, infelizmente a rede está aí à disposição para o seu filho entrar, para ele ser influenciado e assim ele se tornar um adulto realmente descompensado. E isso mexe muito com a personalidade de cada criança e adolescente. Então os pais têm uma responsabilidade nisso. Traga o seu filho para perto de você, através das atividades ao ar livre, através de atividades lúdicas, ir ao cinema ou fazer uma sessão mesmo de cinema em casa. Isso ajuda. Traz os amigos dos seus filhos para dentro de casa também. Isso acaba interferindo e o emocional de todo mundo fica saudável. Tanto os pais ficam menos preocupados e os adolescentes ficam mais satisfeitos.